Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Meu nome é Antônio Paulino. Temos compartilhado toda semana um vídeo. Estamos falando acerca do livro de Atos dos Apóstolos, bem como das cartas paulinas. No vídeo de hoje queremos falar acerca da carta a Filemon, uma carta que tem apenas um capítulo e 25 versículos. Mas antes de entrar no assunto, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê um like e acione o sino para que você possa receber toda semana um vídeo novo. Hoje queremos falar acerca do tema, um passado inútil e um presente útil. Essa é a história relatada nessa carta. Fala-se acerca de um escravo fugitivo da cidade de Colossos, cujo seu dono chamava-se Filemon. E Paulo, ele direciona essa carta a Filemon, o credor de Onésimo. E certamente Onésimo tinha uma dívida com o seu senhor. E Paulo aborda tudo isso nessa carta. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, descrita ali no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. A carta a Filemon é uma carta breve, mas extraordinária. Essa carta nos traz grandes lições para que nós possamos viver nesse mundo tão difícil. E Paulo, no versículo 18, ele diz assim: se ele, ou seja, se Onésimo o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo está aqui, queridos, ele está mostrando um princípio que Jesus utilizou. Quando Jesus diz que ele foi para a cruz do Calvário, foi porque ele colocou na sua conta os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados. Ele imputou a nossa culpa, a nossa dívida. E Paulo ele está usando esse princípio aqui. Ele diz para Filemon: põe na minha conta a dívida desse homem, a dívida desse escravo. Por que Paulo está fazendo isso? Porque esse homem, ele ouviu acerca do evangelho ali na prisão, juntamente com o apóstolo Paulo. Eu não sei se ele estava preso com Paulo, ou se ele ficou sabendo do apóstolo Paulo, dessa prisão, e ele foi ali visitar Paulo, e ali Paulo o evangelizou, e ele acabou se convertendo. E então Paulo escreveu essa carta para o seu credor, para o seu senhor, ali da cidade de Colossos. Filemon era um amigo do apóstolo Paulo. Ele se converteu através das pregações do apóstolo Paulo. E Paulo, então, ele intercede pelo escravo Onésimo. E 1 Pedro, no capítulo 2, 24, Pedro escreveu o seguinte: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosseis sarados. Então, Jesus ele levou os nossos pecados, a nossa culpa no madeiro. Ele tornou-se réu por nossa causa. Jesus não tinha que morrer. Quem tinha que morrer era eu, era você. Fomos nós que pecamos. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E Paulo está aqui também usando esses princípios. Ele está trazendo para si, ele está justificando Onésimo. Onésimo que era culpado dessa dívida, por ter fugido, por ter defraudado o seu senhor. Paulo não tinha nada com isso. Mas Paulo aprendeu a amar. E ele aprendeu a amar com Jesus. O amor de Paulo não era um amor fingido, mas era um amor altruísta, a ponto dele dizer que ele era imitador de Cristo. E Paulo nos ensina nessa carta que nós precisamos vivenciar esse amor, vivenciar o evangelho como ele deve ser vivenciado, ele deve ser vivido, não simplesmente de palavras, mas de atitudes. Nós precisamos aplicar o evangelho, essas boas novas.
O amor não é simplesmente um sentimento, não é um sentimento. O amor é uma atitude, ela precisa ser aplicada em nossas vidas, é uma decisão de cada um de nós. Muitos falam de amor, mas não vivem o amor. E Jesus, Paulo, eles não só falaram do amor, mas eles aplicaram o amor, eles morreram. E o Senhor Jesus disse que nós devemos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E às vezes esse princípio ele não acontece em nossas vidas. Às vezes nós passamos de longe quando vemos uma situação que vai nos trazer algum prejuízo, que vai nos causar algum dano. Assim como o bom samaritano que se importou por aquele moribundo, por aquele homem que estava largado na estrada, que estava ferido. Os religiosos passaram de longe, não se importaram. Mas o bom samaritano, ele se importou. E esse bom samaritano, ele nos aponta para Cristo, nos aponta para essa atitude do apóstolo Paulo. O que nós temos feito? Temos passado de longe quando encontramos uma situação que nos traz dano, que pode nos dar trabalho, ou passamos de longe e dizemos que nós não temos nada com isso. E nessa carta, Paulo nos traz grandes lições e nós precisamos encorajar essa geração a praticar o amor altruísta por meio de relacionamentos. Alguns não querem se relacionar porque vão ter que lidar com situações, vão ter que trabalhar algumas questões, vão ter que abrir mão de algumas coisas que são suas. E às vezes nós não queremos ter trabalho com as pessoas, nós queremos passar de longe, de largo, com situações que vai nos trazer algum dano. Mas o Senhor Jesus, ele não abriu mão de ir para a cruz. Vontade ele teve, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Como é que tem sido a nossa oração? Tem sido uma oração egoísta? Temos orado para que Deus nos abençoe, para que Deus nos guarde, para que Deus cuide de nós. Não é errado orarmos dessa forma. Mas quanto ao nosso próximo, quanto ao Onésimo, quanto às pessoas que estão à margem da sociedade, que precisam de um socorro, que precisa de uma palavra, que precisa, às vezes, de um pão, de um sustento, de uma roupa, mas às vezes nós queremos passar de longe para não nos comprometermos com determinadas situações. É mais cômodo. E essa carta vem nos constranger a mudarmos de atitude. Se verdadeiramente somos servos do Senhor, se verdadeiramente somos discípulos do Senhor, precisamos nos parecer com Ele e precisamos ter as atitudes que o Senhor Jesus teve, ter as atitudes que o apóstolo Paulo teve. Paulo pratica o altruísmo na vida de Onésimo. Ele diz: recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Talvez nós não temos coragem de fazer isso. Talvez nem pensamos em agir dessa forma com relação a alguém que está precisando de um socorro da nossa parte. Mas essa carta nos constrange a mudarmos de ideia, a sermos melhores cristãos, a vivermos de modo digno. Que o Senhor nos ajude a termos atitudes que Paulo teve, que o Senhor Jesus teve, que os apóstolos tiveram. É bem verdade que eles sofreram danos, mas faz parte da caminhada. Paulo disse: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E para ser discípulo de Jesus, tem que se parecer com Ele, tem que imitar o Senhor Jesus. E se nós imitarmos a Paulo, já avançamos bastante. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te guarde. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço.